Voltando àquela questão do Edemed. Veja bem, o que eu falei para vocês? Essa empresa que contrata um plano de saúde para os seus empregados, o que acontece? Por que o plano de saúde, esse coletivo empresarial é mais barato? Coloquem-se no lugar do plano de saúde. Quando você faz se compromete a atender alguém num plano de saúde, você como plano de saúde, se for pessoa física, a lei diz que você só pode cortar o benefício do atendimento 60 dias depois do não pagamento. Então, se alguém contratou em janeiro, pagou fevereiro, ele tem março e abril para usufruir sem pagar nada, sem poder ser cortado. Então, imaginei o plano de saúde, me comprometi a atender diversas pessoas e, de repente, todos resolveram deixar de pagar. Eu vou atender todas essas pessoas durante 60 dias e sabe Deus se eu vou receber esse dinheiro. Quando eu contrato através de uma empresa, eu faturo contra a empresa. Então, a chance de eu levar no calote da empresa é muito menor. Por quê? Porque se o empregado, por alguma razão, não pagar a empresa, certamente a empresa vai pagar. E a empresa vai correr atrás do empregado depois. Mas então, para o plano de saúde, é muito mais seguro ser contratado através de uma empresa, de um CNPJ, do que através de uma pessoa física. Por isso, é muito mais barato. E aí imagina que essa empresa, consultou o plano de saúde, o plano de saúde diz: o negócio é o seguinte, se você tiver 10 vidas, eu vou lhe cobrar R$1.000 por vida, por mês. Se você tiver 100 vidas, eu vou lhe cobrar R$800 por mês. E assim sucessivamente. Quer dizer, quanto mais o número de vidas, mais barato sai para cada um. Então, eu, enquanto empresa, vou ter todo o interesse de botar mais gente ali, que me pague, claro, para poder baixar o custo de todo mundo, concorda? É uma maneira até de estimular. O contrato de entrega de você pode botar todo mundo da sua família no plano de saúde. Essa pessoa vai querer continuar meu empregado, por quê? Porque ele sabe que se sair dali, todo mundo vai ficar no salvo. Então, neste caso, esse plano de saúde, quer dizer, essa empresa que contratou um plano de saúde e tem diversos, agregados que não são funcionários, ela faria a Demed. Por quê? A Demed é muito comum, eu diria que grande parte dos problemas que a gente tem hoje na malha são esses coletivos empresariais de pessoas de CNPJs, digamos assim, que não fazem a Demed. E são principalmente o quê? Condomínio, associação, clubes. Eu não sei se alguém aqui, eu vou citar um nome, não tem nada demais, por exemplo, o Clube Militar. Ele tem um plano de saúde com a Mil e não faz Demed. Tem o clube aí do estado de pessoas, a associação do estado, eu não lembro agora qual, que é a mesma coisa. Eles, têm um CNPJ, contrataram lá para os aposentados, pensionistas, associados lá do clube. Contrataram um plano de saúde e não fazem o diabo da Demed. Dizem que a obrigação é do plano de saúde. Não é. É da associação ou é do clube. Então, na medida que eles não fazem, essas pessoas todas caem na malha. Então, se você tem uma empresa com 10 empregados e descobriu que se você tiver 100 vidas no plano de saúde, o preço cai pela metade e você aí abre para todo mundo, gato, cachorro, papagaio, para entrar no seu plano de saúde, você está correndo o risco dessas pessoas lhe darem um calote. Esse é o primeiro risco. Mas se você está disposto a correr esse risco, que o preço vai sair muito mais barato, você faz a Demed dessas pessoas que não estão na sua folha de pagamento. Ok? Tem uma experiência que a gente tem. Camarada, por conta desse plano de saúde empresarial ser muito mais barato, tem gente que ou tinha uma empresa e estava até inativa. Eu já vi gente que abriu empresa, supostamente abriu uma empresa só para ter plano de saúde. E aí o camarada botou a família, botou parente, botou um monte de gente. E outros que têm empresa e puseram um monte de gente no plano de saúde por conta disso. E aí o que acontece? Ele não faz a Demed, a empresa não faz a Demed, e aí vem lá a mulher do dono, seja lá quem for, você eu estou aqui eu estou aqui na folha do plano de saúde da empresa. Eu digo, não, para você deduzir, você tem que me provar que você reembolsou a empresa desse dinheiro. Então aquilo teria que, eu exijo que ele me traga a prova de que aquilo entrou como receita da empresa. Não é isso? Quer dizer, tem muita gente que acaba se atrapalhando nisso. Eu já vi gente, isso é sério, que abriu a empresa ou manteve a empresa mesmo depois de, quase em tese fechada, estava inativa, mas manteve a empresa, não fechou a empresa só por causa do plano de saúde. Porque se a gente vir bem,
plano de saúde está cada vez mais caro, é uma despesa fantástica que as pessoas têm. Então, se você consegue diminuir esse seu prejuízo de alguma maneira lícita, isso, digamos, é lícito, é muito melhor. Então, eu conheço um monte de gente que tem empresa só para ter plano de saúde. De imóvel, o que é? É aquela declaração de informações imobiliárias, que as imobiliárias entregam. E aí, deixa eu lembrar uma coisa aqui que, digamos, é um problema. A Receita, digamos, cometeu esse equívoco ou não corrigiu isso, e acontece às vezes. Você tem lá, digamos, um locatário, um dono do imóvel que está na sua administração. Você tem uma administradora e você administra o imóvel de uma determinada pessoa que é não residente no Brasil. O que acontece? O aluguel de não residente, essa pessoa paga 15% de imposto de tributação exclusiva. O não residente não faz declaração no Brasil. Em hipótese nenhuma, o não residente vai fazer declaração. Muito menos para regularizar CPF. Pelo amor de Deus. A gente já viu muita gente orientando nesse sentido que está totalmente errado. A pessoa está lá, por alguma razão, está com o CPF pendente de regularização, porque não fez lá atrás a declaração dizendo, e aí por alguma razão quer regularizar o CPF, está no exterior, e alguém diz, faz declaração que regulariza. Óbvio, entrega de declaração, regulariza a CPF. Só que vai criar um problema para essa pessoa. Porque na hora que ele entrega a declaração, sendo não residente, ele está dizendo para a Receita que ele tornou-se residente. Tá? Então, no caso da DIMOB, não tem previsão na DIMOB de não informação de não residente. É um erro, é um problema, mas existe. Então, ainda que o locador seja não residente, esse locador tem que aparecer na DIMOB. Tá? Aquele rendimento dele de aluguel aparece na DIMOB. Se eu acho que o omissos da Receita não está criando problema com essas pessoas, não. Mas se vier criar problema, bastaria que a pessoa, o representante dele, procurador, viesse à Receita e provasse que ele é não residente e problema nenhum. Tá? Então, digamos, se vocês tiverem alguém, conhecer alguém procurar vocês, eu sou não residente, a Receita está me cobrando declaração por conta do aluguel que eu tenho. Já tem um camarada não residente, veio a passeio aqui no Brasil e viu que estava com o CPF dele pendente de regularização por causa dessa informação da DIMOB. Pelo amor de Deus, não peça para fazer declaração para regularizar. Mande ele no CAC, provando que é não residente, e o CAC é capaz de liberá-lo daquela pendência, regulariza o CPF sem entregar a declaração. Boa tarde. No caso de não residentes no Brasil, ele alugou um imóvel e foi morar no estrangeiro. O que ele faz? Esse rendimento que ele tem aqui, ele recebe no Brasil, né? Mas mora fora. Ótimo. Então já vou pegar o gancho para falar uma outra coisa. Para um não residente no Brasil, quem não reside no Brasil, se ele tem rendimento, se ele sai do Brasil e continua tendo rendimentos no Brasil de trabalho, por exemplo, alguém que se aposentou, me aposentei e resolvi morar em Portugal. Eu tenho a obrigação de comunicar à minha fonte pagadora que eu estou saindo do Brasil a partir daquela data, e a fonte pagadora vai reter da minha aposentadoria 25% sem dedução nenhuma. Tá? Inclusive não tem dedução nem para moléstia grave. Se a pessoa, digamos, mora no Brasil, está aposentado e contraiu moléstia grave, aí ele tem direito à isenção. Portador de moléstia grave, rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão, tem direito à isenção. Aí a pessoa fica chateada, pensa, não, já estou doente, pessoal, eu vou sair do Brasil. E ele aqui não paga nada de imposto. Se ele sair do Brasil, ele vai pagar imposto. Porque não tem previsão legal de dar isenção para não residente, ainda que o rendimento seja do Brasil. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que pouca gente está atenta, e aquilo que eu falei, sempre que eu lembro de alguma coisa, eu dou um toque para... Então, não, de novo, quem não reside, quem não residente no Brasil, não faz declaração no Brasil. Ele só vai fazer uma declaração, que é quando ele estiver saindo, a declaração de saída definitiva. Depois dessa declaração de saída definitiva, ele não faz mais declaração nenhuma enquanto não voltar. Quando ele voltar, no ano seguinte, ele vai fazer a declaração. Então, se o não residente tiver rendimentos de trabalho, ele vai ser retido 25% sem direito à dedução.
Se o rendimento dele for de aluguel, digamos que o Obama passou, agora dessa vez que o Obama veio aqui, coisa e tal, desceu no Flamengo, achou a Gávea linda, comprou um apartamento ali na Gávea para quando ele viesse ao Brasil. Mas ele desistiu, resolveu ganhar dinheiro, alugar esse imóvel enquanto está lá governando os Estados Unidos. O procurador dele, quer dizer, muito possivelmente ele deve ter um procurador aqui, alguém que cuida dos interesses dele, o procurador vai pegar do aluguel e vai reter 15%, vai tirar lá os gastos com aquele rendimento, a comissão da administradora, o IPTU, condomínio, etc. Se ele bancar esse custo, ele pega aquele valor, 15% ele recolhe com o código, se eu não me engano, 9478. Eu não vou apostar não, porque minha cabeça não está muito boa não. Mas tem um código específico para aluguel de residente no exterior. Tá? Ele paga esse DARF e pronto. Se, digamos, e a administradora vai informar o CPF do Obama, por que o CPF do Obama? Nesse caso, o Obama tem que ter CPF. Por quê? Está obrigado a ter CPF todo mundo que tem interesses no Brasil, bens sujeitos a registro. Imóvel, automóvel, embarcação, aeronave. Tá? Se o Obama comprar um apartamento aqui, ele vai ter que ter CPF. Tá? Mas não vai fazer declaração, de jeito nenhum.